para nossa aula de língua portuguesa. Bom, essa semana nós estamos trabalhando revisão. Como a Pro falou, na próxima semana vocês vão fazer a primeira avaliação de língua portuguesa. Então, vamos lá. Lá no caderno de vocês vão colocar o cabeçalho e vocês vão escrever isso aqui no caderno. Separe as sílabas das palavras abaixo e depois coloque a quantidade de sílabas de cada uma. Vocês lembram que a Pro já explicou o que são as sílabas, né? Que sílabas são os pequenos pedaços da palavra. Lembram? E sempre, para formar uma sílaba, a gente precisa de uma consoante, uma vogal, porque ela forma um som juntinha. Então, assim, o que vocês vão fazer? A palavra casa. Quantas sílabas tem? Quantas vezes eu abro a minha boca, né, para pronunciar essa palavra? Então, 2 vezes. Então, você vai copiar aqui casa e você vai colocar aqui, ó, 2, né? Vai separar casa. E na frente você vai pôr o número 2, que é a quantidade de sílabas. A mesma coisa você vai fazer com a palavra cama, dominó, estrela, farinha, gato, macaco, girafa, sapo e janela. Ok? Então, separa as sílabas primeiro, depois você coloca o número, que é a quantidade de sílabas. Na próxima aula, né, na segunda aula, tem uma folhinha que tá lá junto, né, com o envelopinho que foi, com as revisões. E aí você vai colocar o cabeçalho de novo, porque é uma outra atividade. Fale bem devagar o nome de cada palavra e pinte para cada pedacinho de sua fala uma bolinha. No quadradinho, escreva o numeral correspondente à quantidade de bolinhas que pintou. Então, olha lá, palavra sino. Quantas vezes eu abri minha boca? Ó, sino. 2. Então, você vem aqui, pinta 2 bolinhas e coloca o número 2. É bem parecida com a atividade anterior. A mesma coisa você vai fazer com a palavra sacola, televisão, pé e olho, ok? Então, pinta a quantidade de sílabas e coloca um número. E a nossa última aula, você vai pôr o cabeçalho novamente. E aqui tem uma explicação. Essa página, né, essa folhinha, vocês não precisam fazer nada. É só uma explicação, para ficar mais fácil na hora que vocês forem estudar para a prova. Então, tá explicando um pouquinho? Ponto de exclamação. Lembra que nós estudamos sobre os sinais de pontuação? Então, nós vimos o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Vamos relembrar? Ponto de exclamação é usado para mostrar sentimentos como alegria, tristeza, espanto, medo, admiração, entre outros. Veja os exemplos. Que flores mais lindas! Que susto que você me deu. Então, olha a reação. Como que eu vou fazer a leitura dessa frase? Então, os sinais de pontuação, eles são essenciais, porque daí a gente sabe se é uma pergunta, nós sabemos se é uma frase afirmativa, se é uma frase exclamativa. Então, os pontos, né, os sinais de pontuação são essenciais em uma frase. Ponto de interrogação, que é o famoso ponto da pergunta. Então, ó, ponto de interrogação é usado para fazer perguntas. Qual é o nome da nova aluna da classe? Se não tivesse esse ponto, eu ia ler assim, ó. Qual o nome da nova aluna da classe? Eu fiz uma pergunta? Não. Do jeito que eu li, eu não fiz uma pergunta. Então, o ponto de interrogação, ele serve para fazer perguntas. Então, toda vez que você colocar uma frase que tem uma pergunta, você coloca o ponto de interrogação. Aí, continuando a aula, agora sim. Qual é o ponto? Tem algumas frases aqui e você vai colocar para Pro. Quando for perguntinha, ponto de interrogação. E quando for uma frase expressando algum sentimento, né, admiração, você vai colocar o ponto de interrogação. Como a praça está cheia? Ai, que dor de cabeça! Quem é esta menina? Puxa, que doce gostoso! Quantos anos você tem? Nossa, como você é legal! Quantas horas são? Como o céu está bonito. Que dia é hoje? Como você está bonita. Você quer um doce? Veja bem, a Pro já deu a dica, já leu as frases na entonação. Então, aproveitem esse momento de revisão, tá bom? Façam com calma, são 3 aulas, dá tempo suficiente. Galerinha, qualquer dúvida, a Pro está por aqui, é só me perguntar. Um beijo!